Olá, bem-vindos ao nosso terceiro módulo, a nossa terceira videoaula da disciplina de Fundamentos da Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar com a consolidação da sociologia como uma ciência a partir da perspectiva de Émile Durkheim. Émile Durkheim é um dos principais autores das ciências sociais, da sociologia como um todo, e esse autor ele é de fundamental importância para a sistematização da disciplina e metodologicamente. Então, a aula vai ser bem intensa no sentido teórico e metodológico, para vocês conseguirem entender a importância de Durkheim para a sociologia. Então, como a nossa disciplina é Fundamentos da Sociologia, esse é um autor-chave para a compreensão da sociologia. Vocês consigam traçar semelhanças e diferenças entre a sociologia e a filosofia, principalmente. A nossa aula vai estar dividida em 3 momentos diferentes. O primeiro momento eu vou apresentar o roteiro de conteúdos. Na sequência eu vou passar para a biografia do autor e os principais aspectos da escola denominada estruturalista funcional ou funcionalista, que é fundada a partir da teoria de Émile Durkheim. O segundo momento da disciplina, a gente vai trabalhar com os principais aspectos, concepções metodológicas e teóricas que configuram essa escola estruturalista funcionalista, como o fato social, a morfologia social, fisiologia social, solidariedade, a solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica e a ideia de neutralidade e objetividade da sociologia. Nesse sentido, começarei a trabalhar os conteúdos, aprofundando esses conceitos. E vou finalizar esse segundo momento com algumas imagens, mas essas imagens vão estar presentes em toda a nossa apresentação. Já no nosso terceiro momento, esse é o momento de finalização da aula, nós vamos trabalhar com a continuidade dessa escola de pensamento sociológico. Ou seja, as correntes sociológicas contemporâneas, de forma bem resumida, assim como vocês encontram na apostila de vocês. Essas escolas ou correntes contemporâneas sociológicas são determinadas como estruturalismo, funcionalismo estruturalista, estrutural funcionalismo, e a influência de Durkheim para a consolidação teórica e o desenvolvimento da sociologia. As referências dessa videoaula e que vão ser importantes para o estudo de vocês, para que vocês possam fazer as próximas tarefas com êxito e consigam compreender melhor esses conteúdos que estão sendo desenvolvidos hoje. A primeira referência é Sociologia Geral, de Gil. Vocês vão encontrar esse livro Sociologia Geral na minha biblioteca, no Pérgamo, né? O livro Elementos de Sociologia, né, que é nosso material de apoio do curso, né, que está na página do Netfil, e o livro Émile Durkheim, Filosofia Moral, que também vocês podem encontrar no Pérgamo. Essas são as bases de pesquisa que eu utilizei e que seria importante vocês utilizarem. Então vamos começar esse nosso primeiro momento da aula. Os conteúdos que nós vamos trabalhar, né, são a biografia de Émile Durkheim e os principais aspectos da escola denominada funcionalista estrutural, primeiro tópico da nossa aula, as regras do método sociológico na teoria de Durkheim. O objeto da sociologia é o fato social. Então, esse é o segundo momento da nossa aula, onde a gente vai entrar mais a fundo na teoria de Durkheim e na sistematização metodológica que ele utilizou.
e a influência de Durkheim para as correntes sociológicas contemporâneas, como estruturalismo, funcionalismo estruturalista e o estrutural funcionalismo. São esses 3 conteúdos que nós vamos trabalhar. Então, começando com a parte biográfica do autor. Biográfica e bibliográfica. Porque nós vamos tratar um pouco da vida de Durkheim e das suas principais obras. Émile Durkheim nasceu, então, no noroeste da França, bem próximo à Alemanha. A família judaica fez com que ele tivesse uma educação voltada às tradições familiares. Mas em Paris ele tornou-se agnóstico, devido ao envolvimento intelectual com a teoria positivista. Ele é filósofo de formação, né, e dedicou-se a sua vida a desenvolver e consolidar a sociologia como uma ciência autônoma. E para ser legítima como ciência era necessário que tivesse claramente um objetivo e um método e uma teoria. Então foi esse o esforço teórico e intelectual que Durkheim nos apresenta nessa videoaula. Ele trabalhou muitos anos com a cadeira de Ciência da Educação na Universidade de Sorbonne e a disciplina de Pedagogia sobre a Moralidade também foram alguns elementos, distinguindo-se a moralidade laica da religiosa. Vocês podem ver que essa questão da moralidade está muito presente em grande parte da obra de Durkheim. Então, essa cátedra, essa disciplina que ele desenvolveu na École Normale em Paris, ela foi de fundamental importância para o desenvolvimento teórico e intelectual do autor. Durkheim presenciou uma série de acontecimentos marcantes e esses acontecimentos influenciaram diretamente na construção da sua teoria. Alguns fatos históricos podem ser identificados na sua biografia, como a instauração da Terceira República na França, os efeitos da Segunda Revolução Industrial, o Fordismo, a utilização de produtos químicos, o imperialismo ou a queda do imperialismo, a Primeira Guerra Mundial e o início da Grande Revolução Socialista russa em 1917. Então esses foram alguns elementos importantes que influenciaram diretamente na teoria de Durkheim. Aqui vocês podem ver algumas imagens da linha de produção fordista, de Lenin, e mais ou menos a configuração da Primeira Guerra Mundial. A gente pode determinar ou definir Durkheim como um liberal-democrata, disposto a levar em frente os ideais revolucionários de 1789. Ele recebe grande influência do iluminismo. Entre os pressupostos constitutivos da atmosfera intelectual, cabe salientar que a humanidade avança no sentido de seu gradual aperfeiçoamento, governada por uma força inexorável. Essa ideia da lei do progresso presente do positivismo, né? Como o Durkheim é um positivista, ele dá sequência a essa ideia da lei do progresso. Esse princípio herdado da filosofia iluminista e é muito influenciado por autores do século XIX. Os autores do século XIX receberam grande influência dessa ideia da lei do progresso social, de uma maneira geral. Principalmente os positivistas, como Durkheim. Durkheim também recebeu influência da filosofia racionalista de Kant, do darwinismo. Então vocês vão ver várias referências a teorias da biologia ou ideias, conceitos biológicos
e até mesmo analogias. Durkheim é um autor que faz muitas analogias a conceitos ou organizações, definições biológicas do corpo humano para a sociedade de uma maneira geral. Então, essa questão da analogia é muito importante para Durkheim. E é uma linguagem nova e única do autor. Para finalizar, então, esse nosso primeiro momento da aula, destaques importantes da sua obra seriam as regras do método sociológico, uma obra direcionada à sistematização metodológica, o suicídio, que é uma aplicação, uma observação prática, empírica do fato social, e algumas outras obras importantes, né? Mas essas duas obras vão estar presentes aqui na nossa videoaula. Filosofia Moral também é uma outra obra que está na nossa bibliografia e é muito importante. Mas Durkheim tem várias obras fundamentais para o estudo da sociologia. Então vamos partir para o segundo momento. No segundo momento nós vamos trabalhar com as apresentações das concepções que configuram o método da sociologia na escola estruturalista funcionalista, como o fato social, a morfologia social, fisiologia social, a ideia de solidariedade, tanto a orgânica quanto a mecânica, e a ideia de neutralidade e objetividade da sociologia, que está presente em Comte também. A ideia é que vocês consigam compreender os principais aspectos da teoria de Durkheim no ponto de vista estruturalista funcional. Então vamos a ela. A teoria de Durkheim trabalha com o objetivo principal, que é o fato social. Então o objeto da sociologia para Durkheim é o fato social. Então, nessa sequência de postulados da sociologia, a sociologia pode ser definida, segundo Durkheim, como uma ciência das instituições, da sua gênese e do seu funcionamento. Ou seja, toda crença, todo comportamento instituído pela coletividade. Então, a sociologia ela vai dar conta de vários elementos da coletividade social. Então, ela é uma ciência que procura analisar os comportamentos, os padrões externos do comportamento social, coletivo. Da perspectiva do autor, a sociedade não é resultado de uma somatória dos indivíduos vivos. Ela é uma coletividade nova. Os indivíduos em coletividade, eles vão imprimir uma nova psique, uma psique social. As ações e sentimentos particulares aos seres associados, combinados e fundidos, fazem nascer algo novo. É isso que eu estava falando, essa ideia de psique social. Algo novo e exterior àquelas consciências e às suas manifestações que são individuais. Então, esse algo novo pode ser detectado pelas regras e ideias do fato social. O todo só se forma pelo agrupamento das partes. O todo coletivo ele vai se formar pelo agrupamento das partes, mas o todo não será simplesmente uma somatória de partículas ou elementos sociais individuais. A sociedade, então, mais do que uma soma, é uma síntese. E ela segue sendo algo novo nesse sentido. Os fenômenos que constituem a sociedade têm sua origem na coletividade e não em cada um dos seus participantes. Então, os fenômenos eles não são individuais, psicológicos. Eles são fenômenos sociais.
são fenômenos da coletividade. E no seu livro As Regras do Método Sociológico, Durkheim identifica que o fato social e o que é o fato social, identifica o fato social como um objeto de estudo da sociologia. O fato social, então, ele é formado por representações coletivas. Representações coletivas são a base sobre a qual se formam os conceitos e as categorias do entendimento racional do mundo. São eventos empíricos. As condições básicas do fato social são determinadas pela generalidade, exterioridade, coercitividade. Então, existem regras que determinam esse fato social. E essas regras serão definidas por essas três características, que são a generalidade, exterioridade e coercitividade. Aqui vocês podem ver um slide que vocês conseguem determinar algumas questões do objeto de estudo. Então, o Durkheim vai definir o método, o objeto e a aplicação. O objeto é o fato social. O fato social tem como característica a generalidade, exterioridade, coercitividade. E ele é diferenciado de algum evento ou episódio social. Porque um evento e episódio social é específico e limitado. Não é o caso do fato social em si, que ele vai ter uma forma de categorização mais profunda do que um evento, um episódio social. Então existe uma confusão. O pesquisador tem que se preocupar constantemente com a aplicação das principais características do fato social e das regras para conseguir compreender e identificar o fato social. O primeiro passo do sociólogo, segundo Durkheim, é identificar um fato social. O segundo passo é identificar as características desse fato social. O terceiro é a aplicação do método, propriamente dito, com alguns elementos importantes presentes na teoria de Durkheim. As características do fato social, então, elas podem ser definidas e elas são identificadas pelas seguintes questões, né? Um fato social deve ser coletivo ou geral, ou seja, significa que o fenômeno é comum em todos os membros de grupos, todos os membros de um grupo social, tá? Então, coletivo geral ao indivíduo. Exterior ao indivíduo. Ele acontece independente da vontade individual. E coercitivo. Os indivíduos são obrigados a seguir comportamentos estabelecidos pelo grupo. Então, essas são as três principais características do fato social determinada por Durkheim em seus estudos, lá no livro Regras do Método Sociológico, presentes. Uma outra característica que ele determinou é os estudos da morfologia social. Vocês podem encontrar essa definição no livro de apoio do curso. A morfologia social são ideias mais cristalizadas, ou seja, regras jurídicas, morais, dogmas religiosos, sistemas financeiros, sentidos de vias de comunicação, formas de habitação, vestuário, linguagem, escrita, são de ordem anatômica, ou seja, são elementos, são fatos sociais mais cristalizados na sociedade, são elementos que todas as sociedades identificam. Para Durkheim, a sociologia deveria ainda, por objetivo, comparar as diversas sociedades e classificar as espécies sociais, numa nítida referência aos estudos das espécies em biologia. E ele acaba fazendo isso quando ele vai fazer a classificação evolutiva das sociedades. Porque não podemos esquecer
que o Durkheim está dando uma continuidade ao positivismo kantiano, aprimorando, claro. Um outro estudo muito importante na teoria de Durkheim, que é importante a gente levar em consideração, é o estudo da fisiologia social. Se a morfologia social ela é aspectos de ordem anatômica do corpo social, a fisiologia social são aspectos do funcionamento do corpo social. Então, são definidos como modo de agir ou sentir, menos consolidados, ou seja, correntes de opinião, movimentos sociais, são de ordem fisiológica, então são para o funcionamento, são determinados para o funcionamento desse corpo social. Guiado por esse procedimento, ele estabeleceu a passagem da ideia da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica como um motor de transformação de toda e qualquer sociedade. Então, a ideia evolutiva presente nas diferentes formas de solidariedade. Então, todas as sociedades avançam no sentido da solidariedade orgânica. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, a ideia da solidariedade, ou seja, a função social dessas sociedades em si, ela vai ser de ordem fisiológica e vai estar presente nos estudos da fisiologia social. Então, a solidariedade é um princípio responsável pela coesão social, do corpo social, a união dos diferentes membros da sociedade em um bem comum. Ela tem uma variação segundo o tipo da organização social, ou seja, sociedades com maior presença ou menor presença da divisão do trabalho e a amplitude da consciência coletiva. Então, a ideia da divisão do trabalho presente na solidariedade. Então, ele identificou a divisão do trabalho para identificar as diferentes solidariedades, ou seja, as diferentes organizações ou variações das sociedades. Então, para Durkheim, a solidariedade é um conceito muito importante, né? E ela vai distinguir a função do tipo de sociedade. A solidariedade social é responsável pela coesão entre os membros, uma maneira de organização social. Então, ela vai se diferenciar de acordo com a organização social da sociedade. Para tanto, ele deve levar em conta, para diferenciar esse tipo de solidariedade, a existência maior ou menor de divisão do trabalho. Então, ele vai analisar as relações de trabalho a partir das sociedades mais simples, ou seja, sociedades com menor divisão social e maior consciência coletiva, até as mais sofisticadas, com desenvolvimento industrial, maior divisão do trabalho e, consequentemente, consciência coletiva mais diferenciada, dando espaço ao individual. E, nesse caso, é comum nas sociedades modernas. Então, o quesito de comparação da ordem fisiológica da sociedade é a solidariedade. Para compreender os tipos de solidariedade de uma sociedade, é necessário verificar a variável divisão social do trabalho. E o que seria a divisão social do trabalho para Durkheim? Que é uma variável social. A divisão do trabalho não é específica ao mundo econômico. Quando a gente pensa em divisão do trabalho, a gente está voltando-se ao mundo econômico. Para Durkheim, não. Ela se encontra nas áreas da sociedade, como nas funções políticas, administrativas, jurídicas, artísticas e científicas.
Então, para Durkheim, ela está presente em toda a sociedade. E é por analogias que Durkheim demonstra os tipos de divisão social do trabalho relacionados aos tipos de solidariedade correspondentes a cada uma delas. Tá? Então, essa variável ela vai indicar o tipo de solidariedade presente na sociedade. Se ela é uma solidariedade orgânica ou se ela é uma solidariedade mecânica. Utilizando analogias à biologia, é importante destacar, ele vai caracterizar a solidariedade mecânica e orgânica, semelhante aos seres vivos mais simples e aos seres vivos mais desenvolvidos, respectivamente. Então, a analogia que ele vai fazer na solidariedade mecânica seria como seres unicelulares, seres menos desenvolvidos, sociedades mais simples. Solidariedade orgânica, sociedades complexas, era respectivamente o funcionamento de um corpo humano, ou seja, um ser vivo mais desenvolvido biologicamente falando. Então é importante essas analogias para que compreendamos a teoria de Durkheim, ou seja, ele também tem forte influência sobre do organicismo. Então, ele sempre traz esses aspectos orgânicos e biológicos para compreender a sociedade, a ideia de corpo social, de membros da sociedade como organismos, como órgãos. Então, partindo dessa analogia, nós temos que compreender o que seria a solidariedade mecânica. Então, a solidariedade mecânica ela pode ser definida como uma coesão social a partir das semelhanças entre práticas, crenças e sentimentos partilhados pelos indivíduos ou grupos sociais. É uma forma de integração social das sociedades simples, onde a divisão social do trabalho, que é um elemento principal para a gente analisar o que é a solidariedade mecânica e o que é a solidariedade orgânica, a divisão social do trabalho é pouco aprofundada. Portanto, todos os indivíduos vão desempenhar as mesmas tarefas, atendendo a funções práticas do dia a dia. Nesse caso da solidariedade mecânica, a consciência coletiva recobre toda a consciência individual. Há uma coincidência quase total entre o tipo psicossocial e as personalidades individuais. Então, o indivíduo ele se compreende pela sociedade, em que ele está exposto ao que ele vive. A consciência coletiva é tão forte que as sanções provêm de toda a coletividade. Então, nesse tipo de sociedade mais primitiva, assim dizendo, segundo Durkheim, traduzindo por formas repressivas e punitivas que devem ser exercidas instintivamente por todos os membros. A sociedade simples é uma espécie social por analogia, porque Durkheim vai trabalhar muito com essa questão das analogias, a seres vivos unicelulares indiferenciados. É a mais simples da cadeia evolutiva social. Então, essa definição que vocês encontram aqui no slide, vocês podem encontrar na apostila de sociologia, né? Sociologia, elementos básicos, na página 19, que vocês podem encontrar no ambiente e também no Netfil, que é a página que vocês podem baixar toda a obra nesse livro, na íntegra. Na sequência, a solidariedade orgânica, que vai ser discutida por Durkheim, ela tem como parâmetro principal o topo da cadeia evolutiva social, segundo ele. Durkheim sempre leva em consideração a ideia de classificação das sociedades para uma evolução social, porque Durkheim é positivista. A solidariedade orgânica, então, a coesão social a partir das diferenciações entre práticas e crenças, então, dos indivíduos, existe uma diversidade maior nas práticas, crenças, ideias, sentimentos partilhados pelos indivíduos, uma forma de integração social em sociedades complexas, onde a divisão social do trabalho é progressivamente aprofundada. Isso
Ou seja, isso vai determinar esse tipo de sociedade, uma sociedade moderna, industrial, capitalista, né? A gente, por analogia, já vai fazendo essas definições. Os indivíduos desempenham tarefas extremas e crescentes na especialização e, consequentemente, interdependentes. Ou seja, a sociedade complexa é um sistema de funções diferenciadas. Nela, grupos unidos por afinidades acabam se tornando como órgãos de um organismo do tipo superior na escala evolutiva. Então, ele faz analogia direta ao corpo humano para explicar a solidariedade orgânica. Por analogia, as sociedades complexas seriam espécies sociais mais evoluídas. O homem dotado de cérebro, e o cérebro seria o Estado, sistema nervoso diferenciado, que seria o direito, são exemplos desse tipo de órgãos de um organismo vivo do corpo social. Da diferenciação de funções decorre espaço para as individualidades, a consciência coletiva se retrai, possibilitando o florescimento das consciências individuais, entende? Então, nesse tipo de sociedade existe um individualismo mais exacerbado em relação à solidariedade mecânica, ou sociedades de solidariedade mecânica. Somente existem indivíduos no sentido moderno da expressão nas sociedades altamente complexas, ou seja, sociedades de solidariedade orgânica. Nelas, os seus membros podem agir e reagir uns sobre os outros, desde o ponto de vista moral, pois cada um tem uma esfera própria de ação e dependente de cada vez mais um do outro ou das outras partes componentes da sociedade. As sanções sociais, então, se baseiam mais nos costumes, não se baseiam mais nos costumes, desculpa. Essas sanções vão ser conjuntos de regras específicos exercidos por um corpo de funcionários especializados, ou seja, o sistema nervoso diferenciado, que é o direito. Tais regras expressam-se no direito ou então nos desdobramentos do direito civil, comercial, processual, administrativo, trabalhista, penal. Essa definição vocês podem encontrar na página 20 do livro Sociologia, Elementos Básicos. A ideia de evolução social, então, presente nesses dois conceitos da solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, ou seja, um desdobramento do conceito de solidariedade para Durkheim, ela é uma definição importante para que vocês possam entender a teoria durkheimiana. Essas duas formas de solidariedade evoluem em razão inversa. Enquanto uma progride, a outra se retrai. Cada uma delas, a seu modo, cumpre a função de assegurar a coesão social nas sociedades complexas ou simples. Então, o elemento coesão social, ele vai estar sempre... ele é sempre importante na análise de Durkheim. Uma sociedade saudável é uma sociedade de coesão social. Só que essa coesão social ela vai ter diferenças significativas em sociedades de solidariedade mecânica ou em sociedades de solidariedade orgânica. Então, um outro elemento muito importante para nós discutirmos aqui, que são fundamentais na teoria de Durkheim, que vocês podem encontrar no livro Regras do Método Sociológico, que vou deixar também no nosso ambiente. As regras do método sociológico, ou regras da sociologia, o saber científico dos fatos sociais, são definidos a partir dessa metodologia que Durkheim vai implementar na escola funcionalista estruturalista. Então, as regras para um método sociológico de saber científico dos fatos sociais, ou seja, a forma com que Durkheim vai trabalhar a sua teoria e sua metodologia, pode ser definido por várias premissas. A premissa número 1 é considerar os fatos sociais como coisas objetivas, como uma realidade externa ao indivíduo e ao próprio pesquisador, que
que para tal deve afastar-se de suas pré-noções, preconceitos, valores e prejuízos, e com a realidade desconhecida, devendo o pesquisador libertar-se do senso comum e das falsas evidências. Então, é a premissa número 1 que Durkheim vai determinar. A premissa número 2, considerar os fatos sociais coisas sociais. Os fatos sociais só podem ser explicados por outros fatos sociais e ou mediante a seus efeitos sociais. Então, os fatos sociais, eles vão ser explicados por si só com outros fatos sociais e os efeitos imediatos desses fatos sociais. A premissa número 3. Para tornar essas características mais objetivas possíveis, devemos apreender os fatos sociais de modo que se apresentem isolados de manifestações individuais. Então, o pesquisador tem que levar em conta o que é uma manifestação individual e o que é um fato social, né, para levar em consideração em si. Então, isso vai definir o fato social. Essas 3 premissas, elas são necessárias para que definimos o fato social e a partir daí começamos os estudos sociológicos baseados no estruturalismo funcionalista. Então, um fato social muito importante, ele vai determinar que é o fato moral. Elemento de continuidade da teoria de Durkheim, né, e muito importante, seguindo rigorosamente o seu receituário metodológico, Durkheim vai definir a moralidade como um fato social que tem sua característica ou sua causa na sociedade e tem como efeito garantir a solidariedade e a coesão social. Então, o fato social, o fato moral é um fato social e ele tem essas importâncias fundamentais. A garantia da coesão social e da solidariedade nas sociedades. Ou seja, o fato moral, ele vai estimular e fazer com que a sociedade seja saudável, ou o corpo social apresentado por essa sociedade tenha uma saúde em funcionamento. A moralidade é tanto mais forte quanto mais fortes forem os laços estabelecidos em sociedade, que forçam os indivíduos a contar uns com os outros e regula seus movimentos na contingência de impulsos egoístas. A ideia dos impulsos egoístas deve ser combatidos com a ideia da moralidade. Então, se a moralidade ela é um elemento importante para definir a solidariedade, a coesão social, ela também vai ser importante para limitar os impulsos egoístas que são prejudiciais para o funcionamento efetivo da sociedade. As regras morais caracterizam-se pela dualidade de, por um lado, implicarem a noção do dever e, por outro, serem desejáveis, porque necessária a manutenção da coesão e porque produzem o prazer de partilhar sentimentos em comum. Então, a moralidade ela tem 2 mecanismos importantes, que é o dever e o dever ser e o desejável, o comportamento do dever e o que deveria ser para os indivíduos. Então, essas definições vocês podem encontrar no texto Filosofia Moral, da biblioteca virtual de Emile Durkheim. A moralidade e a anomia. Quando a moralidade ela vai sendo diminuída, no sentido que foi definido por Durkheim, surge a anomia, ou seja, uma doença do corpo social. O mundo moderno caracteriza-se pela redução da eficácia de determinadas instituições integradoras e socializadoras dessa sociedade coletiva, que é fundamental para Durkheim. Transmissoras das regras morais, né, por definição. Nas sociedades modernas complexas, os agrupamentos se dão preferencialmente em funções de atividades profissionais altamente especializadas. Desse modo, os grupos profissionais seriam
o lugar de uma reconstrução da solidariedade e da moralidade integradora tão necessária à regulação moral das sociedades industriais. Então, para que se tenha uma evolução e um processo de progresso econômico, é necessário que a moralidade ela passe a exercer a função nesses agrupamentos profissionais. O principal efeito da divisão social do trabalho, um fato moral e social. Então, a divisão do trabalho ele é um fato moral e, por conseguinte, ele é um fato social. Ele é um fato social porque ele pode ser definido pelas três características definidoras do fato social: coercitividade, exterioridade, generalidade. E ele é um fato moral porque ele também vai determinar o aumento e a solidariedade. Ele vai ser um propulsor da solidariedade. Se isso não acontece, é sinal que os órgãos que compõem a solidariedade, a sociedade dividida em funções, não realizam suficientemente intercâmbios e não se autorregulam, podendo assim garantir um equilíbrio, a coesão social, ordem moral, ordem natural. Então, essa ideia do fato social ou da divisão social do trabalho, ela vai ser importante por esses dois quesitos. Então, sempre está presente nas teorias de Durkheim, nas análises de Durkheim, a ideia da divisão social do trabalho, da divisão social, que ela não pode ser encarada aqui como um aspecto somente econômico, e sim muito fortemente como um aspecto social. O estado de anomia, então, como nós podemos definir o estado de anomia? O estado que as patologias sociais estão presentes nesse corpo social. No estado de anomia, a vida social foge à normalidade e configura-se situações anormais ou patológicas, e podem ser definidas por alguns quesitos. Ou seja, o quesito número 1. A ausência de regulação deixa a função econômica entregue aos impérios do arbítrio individual. Então, Durkheim ele vai questionar algumas práticas, como a própria ideia de monopólio econômico, e vai determinar que isso é uma ausência de regulação coletiva. E a economia vai ficar voltada a arbítrio individual, e isso é algo negativo para o corpo social, ou seja, para a sociedade. O número 2 do estado de anomia. As funções científicas deveriam estar em primeiro plano, subordinada a funções econômicas. Então, quando ocorre isso, quando as funções científicas ficam subordinadas às questões econômicas, ocorre uma anormalidade dessa sociedade. No terceiro, as funções militares, administrativas e religiosas, que deveriam estar em equilíbrio com as econômicas, também estão subordinadas a estas. Então, esse é o terceiro quesito, e vocês podem encontrar todos esses elementos no livro da sociologia, né, da nossa apostila. Em quarto lugar, em lugar de florescerem individualidades, surge um extremo individualismo. Então, o extremo individualismo é algo negativo para o corpo social. Durkheim vai propor uma análise do suicídio enquanto fato social. Então, essa ideia do suicídio enquanto fato social é um elemento muito importante na teoria de Durkheim, e temos a obra O Suicídio, que vai determinar. Eu aconselho que vocês deem uma olhada na obra O Suicídio, que vocês podem encontrar tanto em livrarias quanto na própria rede na internet. Então, Durkheim vai propor uma análise do suicídio enquanto fato social. O livro O Suicídio, que vocês podem encontrar na internet,
ele vai falar sobre uma pesquisa de como utilizar o fato social. Então, o suicídio, ele vai ser... A análise do suicídio para Durkheim vai ser diferente da análise do suicídio para a psicologia, por exemplo. E é uma forma que Durkheim utilizou-se para consolidar o método sociológico que ele estava propondo. Então, ele se utilizou de resultantes de fatores de origem social para analisar tipos de suicídio diferentes. Estímulos sociais também foram utilizados, que atuariam sobre os indivíduos, possibilitando que eles procurem a própria morte. Um outro elemento, a partir de uma tipologia dos suicídios, ou dos suicidas, Durkheim procurou uma vez distinguir a sociologia das outras ciências, que tem o homem como objeto, né, como eu já havia dito. Ela deriva de correntes de egoísmo, altruísmo e anomia que afligem a sociedade. Então, essas correntes que vão derivar os tipos de suicídio. É importante destacar que a sua obra, O Suicídio, pode-se observar uma metodologia empírica e embasamento das suas conclusões dessas obras empíricas. Pela primeira vez, ele parte de estudos de dados estatísticos, e isso é um elemento muito importante, presente em toda a sociologia, os dados estatísticos sobre os casos de suicídio em um trabalho minucioso de levantamento sistemático de dados para sua obra, apresentar uma análise desses dados para suas conclusões e formulações dos conceitos dos tipos de suicídio e as suas causas sociais. Então, os suicídios foram categorizados de 3 maneiras diferenciadas e as explicações vão ser determinadas por causas sociais. Então, o tipo de suicídio egoísta, as sanções de desamparo moral provocadas pela desagregação social. Então, é um tipo de sanção provocado por o desamparo moral e provocando assim uma desintegração social. Essa desintegração social vai levar as pessoas mais suscetíveis ao suicídio egoísta. Suicídio altruísta, ao contrário do suicídio egoísta. Nas sociedades inferiores, nessa cadeia evolutiva, ou sociedades de solidariedade mecânica, os suicídios mais frequentes eram os altruístas. O suicídio desse tipo de suicídio, ou nesse tipo de sociedade, o suicídio é visto então como um dever que o indivíduo deve a praticar. Se não for cumprido, é punido pela desonra, a perda da estima pública por castigos religiosos. Então, o suicídio altruísta ele vai ser, na verdade, uma ação patriótica ou uma ação para o coletivo. É muito comum a gente registrar na história suicídios altruístas como armas de guerra. Então, os kamikazes, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, praticavam suicídio altruísta. O suicídio anômico é aquele em que se deve a uma situação de desamparo social devido ao qual as regras estão ausentes ou perdem o respeito. Então, o anômico ele vai ser um suicídio definido por crises sociais e crises de estruturas sociais, comum em processos revolucionários, onde ocorrem modificações importantes na estrutura da sociedade e esses indivíduos não identificam mais regras sociais
e ficam sem esse pertencimento e acabam cometendo o suicídio anômico. Então, agora vamos ao terceiro momento da nossa aula, e nesse momento eu vou iniciar os aspectos das correntes sociológicas contemporâneas. Vou analisar com vocês, vou dizer como se dá esse processo, o estruturalismo, o funcionalismo estruturalista e o estrutural funcionalismo, e a influência de Durkheim para a consolidação dessas referidas teorias para o desenvolvimento da sociologia. Então, muito rapidamente, eu vou mostrar para vocês como os estudos de Durkheim influenciaram diretamente ao desenvolvimento da sociologia ou das teorias sociológicas contemporâneas. As teorias sociológicas a partir de Durkheim, então. A sua influência é particularmente visível no caso dos estudos sobre a sociologia das religiões e os sistemas simbólicos de representação. Então, Durkheim é um expoente nesse sentido na sociologia das religiões e nos sistemas simbólicos, quando ele fez os estudos relacionados ao profano e ao sagrado. A vertente do pensamento durkheimiano ligado ao consenso e à integração do sistema social foi incorporada à moderna teoria sociológica norte-americana através da integração, a ideia de integração de Parson. Então, essa influência direta da ideia do consenso, que é tão presente em solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, na ideia de solidariedade, na teoria de Durkheim, foi incorporada no sentido de interpretação para Parson. Então, o segundo elemento importante da relação ou da influência direta de Durkheim para a sociologia moderna é as reflexões que Durkheim realizou junto com Marcel Mauss, que é sobrinho dele, e a respeito das representações coletivas e dos sistemas lógicos de compreensão do mundo originário de distintos grupos sociais, estabeleceram uma ponte entre a teoria sociológica e as preocupações marcadas pela antropologia contemporânea. Então, Durkheim, junto com Marcel Mauss, que era médico, fizeram vários estudos voltados à ideia, ou como marco principal, as preocupações presentes na antropologia contemporânea. Essa época, principalmente nos estudos de Mauss, a antropologia era uma ciência de gabinete, onde os antropólogos não tinham a ideia de antropólogo moderno, mas a antropologia não existia o campo, né? A prática do campo, que é tão importante para os antropólogos. Mas isso é um estudo posterior que vocês vão ver posteriormente de forma comentada. Então, aqui eu trago, no slide 32, eu vou trazer aqui um esquema que está presente também no livro Elementos da Sociologia, né, presente no Netfield, que vocês podem baixar em PDF. Então, observem aqui. O positivismo, ele dá origem ele estimula o pensamento do estruturalismo funcionalista de Durkheim. Alguns teóricos vão chamar essa escola do pensamento de Durkheim como organicista também, porque faz sempre a analogia com o corpo humano, tá? Mas vamos utilizar aqui as nossas nomenclaturas definidas no nosso material. Então, o estruturalismo funcionalista de Durkheim, que também estimulou um pensamento que pode ser visto de uma maneira autônoma, mas que foi influenciado e redefinido, que é as teorias de Spencer do evolucionismo social. E as teorias de Spencer do evolucionismo social
adotaram práticas extremamente polêmicas, como medição de crânios. Então, tem toda uma questão de preconceito ou a ideia de justificativa cultural dos imperialistas ou do imperialismo. Influência direta do funcionalismo estruturalista, que é uma escola de pensamento mais voltada aos conhecimentos antropológicos, que sofreram influências diretas na teoria de Durkheim. Aí tem o exemplo do Marcelo Moos, do Malinowski. Malinowski é um antropólogo britânico que vai estimular a pesquisa de campo e a observação de fato, né, do diário de campo, práticas comuns presentes na antropologia moderna. E Radcliffe Brown, que também vai trazer algumas ideias importantes na escola inglesa antropológica, da cultura. No estruturalismo, então, destaque a Lévi-Strauss na antropologia, Lacan na psicanálise e Piaget na epistemologia. Depois, o estrutural funcionalismo, com Parson, e as teorias que vão ser teorias utilizadas para outras ciências de conhecimento. Então, aqui a gente pode ver um panorama geral sobre a influência direta de Durkheim, inclusive em outras teorias. Aqui eu consigo mostrar para vocês um exemplo de todos os elementos principais na teoria de Durkheim. Os elementos fundantes ou de análise. A fisiologia social, que ela vai tratar das ideias da consciência coletiva e das representações coletivas. A fisiologia social está voltada à função do corpo social. A morfologia social, que vai tratar de ideias voltadas aos indivíduos e aos grupos e instituições sociais. A morfologia social ela vai trabalhar com a forma desse corpo social. E outros elementos principais e importantes de destaque são a moral, a ideia da moralidade como fato social, a divisão do trabalho, que também é um fato social, o suicídio é um fato social, a religião também é um fato social. A solidariedade social, de um lado, que a gente tem a solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica, que influenciam diretamente na sociedade, e a sociedade para Durkheim é um complexo integrado de fatos sociais, que ela vai gerar coerção e aos indivíduos diretamente. Também nós vamos ter das representações coletivas como um fato social, o sagrado e o profano, que vai dar origem à sociologia das religiões. A ideia das representações coletivas como direito repressivo, direito restributivo, a anomia como o não funcionamento das ações sociais, o suicídio anômico, voltado à anomia, altruísta, aos grupos sociais e o egoísta, voltado ao indivíduo. Então, aqui nós temos mais ou menos um panorama geral da toda a teoria de Durkheim, que será importante para os nossos estudos e a nossa compreensão de Durkheim de uma maneira geral. Então, como parte final da nossa aula, né, eu trabalhei com vários conceitos importantes na teoria de Durkheim, relacionados entre si, e são importantes, como a biografia, né, do autor, os principais aspectos da escola denominada estruturalismo funcional, que é de Durkheim, as regras do método sociológico na teoria de Durkheim, o objeto da sociologia, que é o fato social, então essa é uma ideia importante que nós trabalhamos e discutimos na aula, a influência de Durkheim para correntes sociológicas contemporâneas,
E a ideia, né, de apresentar para vocês, que vocês sempre solicitem e coloquem as suas dúvidas de aprendizagem no espaço virtual denominado Banco de Dúvidas, que é um fórum de discussão permanente de toda a disciplina e que é importantíssima a participação de vocês. Nas referências que nós utilizamos para a videoaula, né, Sociologia Geral, de Gil, que vocês podem encontrar na minha biblioteca virtual, o livro Elementos da Sociologia, que vocês podem baixar no Netfil e no ambiente virtual, e Durkheim, a Filosofia Moral, que também está na minha biblioteca virtual. Então, era isso. Até a próxima aula, que nós vamos trabalhar com Max Weber.